Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Noêmia Soares e esse aqui é o nosso cantinho onde eu ajudo você a confeccionar a sua própria peça de vestuário em crochê. E no vídeo de hoje nós vamos confeccionar juntas esse lindo vestidinho que você pode usar como saída de praia e também, se colocar forro, pode usar como o seu vestido aí do dia a dia, para algum passeio final de semana. Se é a sua primeira vez aqui e você ainda não está inscrito no canal, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo no vídeo tem um botão de inscreva-se. Clica nesse botão e se junta a essa família que ama tanto o crochê. E já ativa o sininho das notificações para que assim, todas as vezes que eu postar vídeo novo por aqui, o YouTube te notifique e você já pode vir assistir. Me segue também lá no Instagram. Por lá, você vai estar a par dos bastidores, de todas as peças que virão aqui para o canal. Desde a escolha do fio, desde a agulha, desde a modelagem, enfim. Tudo eu compartilho com vocês lá pelo Instagram. Para confeccionar esse nosso vestidinho, eu usei o fio cordonê, trabalhei fio único. Tá bom, gente? E uma dica que eu tenho para falar para você confeccionar a sua peça no seu tamanho, que o tamanho que eu vou fazer aqui é tamanho G. Mas para você confeccionar no tamanho P, no tamanho M, no seu tamanho, é só você fazer sobre a sua medida, tá bom? Eu vou mostrar para você aqui como você faz a sua medida através da peça ou com uma fita métrica. Conforme você vai, que essa peça a gente vai fazer assim, ó. A gente vai começar aqui, tá? Então, conforme você vai fazendo as carreiras, você pode ir medindo em você. Ó, você coloca ela assim, pode ser de cabeça para baixo mesmo. Você coloca aqui, ó, na parte mais alta do seu seio. Então, uma ponta tem que ficar aqui no meio, ó, tá vendo? Aqui. E a outra ponta tem que ficar aqui, ó. Você pode até puxar, esticar um pouquinho assim, ó, para chegar assim. Não deixa muito à vontade, que você sabe que o crochê cede, né? Então, se você estica assim, ó. Aí, ó, aqui, tá vendo, ó, debaixo do braço, bem na costura da blusa, e aqui, ó, no meio, entre meio os dois seios. Você coloca sempre na parte alta, a parte mais alta do seu seio. Esse aqui, ó, fica passando bem em cima do seu mamilo, ó. Então, assim, você tira a medida para saber quantas carreiras você precisa fazer para fazer aí o seu tamanho certo, tá bom? E aqui também, ó, na hora de emendar, você precisa ter essa medida aqui, ó. Então, você pode medir com a própria peça, ou você pode medir com uma fita métrica. Tá vendo? Aqui em cima do ombro, onde tá a costurinha da blusa, até aqui, ó. Aqui, ela vai ficar com o decote. É a altura que eu vou ter o meu decote, tá vendo? A altura do meu decote. Se você quer o seu decote mais baixo, você quer aqui o seu decote, então quando você chegar no tamanho certo, aqui ó, você chegou no tamanho certo, mas não deu a altura do decote, aí é só você, sem aumento, fazer mais carreira até chegar na altura que você quer do decote. Quando você colocar aqui, tá assim, ó, na altura certa do decote. Então o meu, ó, eu colocando aqui, ele vai ficar na altura que eu quero certinho pro decote, ó. Aí se por acaso, você tirou a medida aqui, e a hora que você for ver aqui, ele ficou com um decote muito grande, não é o tamanho que você quer, não tem problema. Você pode fechar a sua peça, depois é só você trabalhar aqui, ó, para dar uma fechada no decote e ficar do tamanho que você quer, tá bom? O importante é você tirar suas medidas certinho e fazer no seu tamanho certinho, tá bom? Porque às vezes eu posso falar aqui para você, ah, faz tanta carreira, tantos pontos. Para mim, pro meu tamanho dá certo, mas às vezes pro seu não dá. Então, o bom mesmo é você tirar a medida em você para fazer do seu tamanhozinho certinho. Então, agora, vamos pro passo a passo? Bom, gente, para fazer aqui a nossa peça, nós vamos começar fazendo 2 triângulos desse daqui, tá bom? E aqui, ó, como eu já falei para vocês, eu estou usando o cordonê, esse é o cordonê da Filari, tá? Tanto faz o cordonê da Filari ou o cordonê da Círculo, é tudo uma coisa só, eles são fabricados na mesma fábrica, então não tem diferença. A única coisa é que o cordonê da Filari vem 900 metros e o cordonê da Círculo vem 450 metros. É só essa a diferença dos dois fios, tá? Eu tô usando esse daqui na cor 1027, ele tem uma tex de 220 e ele é 100% poliamida, tá? Então, é um fio bem brilhoso. Quem gosta de brilho aí, esse fio é ideal, porque ele é um fio bem brilhoso. Já falei que ele vem 900 metros, né? E para trabalhar ele, eu estou usando a agulha 1,5, 1,5. Aí, como eu falei para vocês, você pode tirar a sua própria medida aí, para poder fazer a sua no tamanho que você quer. No tamanho P, no tamanho M, no tamanho... enfim...
Mesmo que você vai fazer no tamanho G, é bom que você faça pela sua medida e não pela minha, tá bom? Bom, para poder mostrar para vocês como eu fiz a minha peça, eu vou mostrar com este fio. Esse aqui é um fio, é o fio Anne 100% algodão, tá? Então, eu vou mostrar com esse fio. E aí, eu vou usar a agulha 1,75 para trabalhar esse fio, para mostrar para vocês como eu fiz, como eu iniciei minha peça aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos dar o nozinho inicial e vamos fazer aqui um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui 5 correntes, eu vou laçar a minha agulha, aí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, venho na quarta corrente, aqui eu vou colocar 2 pontos altos, ó, 1, 2, 2 pontos altos. E aí, eu vou fazer 2 correntes. E venho na mesma corrente e coloco mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com ponto V duplo, né? De 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Lembrando que eu trabalho ponto alto alongado. Não tem necessidade de você trabalhar ponto alto alongado, tá? Você pode trabalhar o ponto alto seu do jeito que você costuma fazer, tá bom? Ó, então aqui eu fiz o meu ponto V duplo dentro da corrente. Vocês observam que sobrou uma corrente aqui, ó. Então, eu vou laçar a minha agulha e vou vir dentro dessa corrente que sobrou e vou colocar um ponto alto. Ó, aí vai ficar assim. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou laçar a agulha, vou virar o meu trabalho e vou vir aqui dentro do ponto V, ó, aqui dentro, e vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. Duas correntes. E ainda aqui dentro, vou colocar mais 2 pontos altos. 2. Gente, uma coisa que eu tenho para avisar para vocês. Você não precisa usar o fio cordonê porque eu tô usando o fio cordonê, tá? Não precisa. Você pode usar fio Anne, você pode usar o fio Clé, trabalhar com 2 fios, trabalhar com fio único. Você pode usar o Charme, você pode usar a Raíza, você pode usar o fio que você quiser, Bela Fashion, o fio que você quiser, tá bom? Você vai fazer com a sua medida, então não vai interferir nada, porque você vai fazer e vai medir em você e vai dar tudo certo, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz o meu ponto V aqui, vou laçar, vou vir em cima desse último ponto alto que eu tenho aqui, ó, e vou colocar um ponto alto. Ó, eu pulei os 2 pontos altos e vim no último ponto alto e coloco um ponto alto. Ó, então, aqui ficou assim, ó. Aqui, como eu estou com o fio Anne, que ele é mais grosso do que o cordonê, eu vou trabalhar somente 2 carreiras aqui e já vou fazer o próximo passo, que é esse daqui. Aqui, como eu trabalhei o fio cordonê, ele é um fio fininho, eu trabalhei com uma perninha só, então eu fiz aqui, ó, 4 carreirinhas dessa daqui. Eu fiz 4 carreiras, porque eu tô trabalhando com um fio só. Se você estiver trabalhando com fio cordonê, mas tá trabalhando com 2 perninhas, então você vai fazer 2 desse daqui só, igual tá aqui, ó, só 2. Mas se você estiver trabalhando com uma perninha, então você vai fazer 4 carreirinhas dessa daqui, tá bom? Bom, então aqui agora eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vou virar. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntes, volto aqui dentro, vou colocar 2 pontos altos, 1 e 2. Vou fazer novamente 2 correntes e vou voltar aqui dentro e vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui dentro eu fiquei com 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá vendo? Aqui dentro, ó, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ficou assim. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou colocar um ponto alto.
Ó, vou pegar bem aqui, ó, na correntinha do ponto alto. E vou colocar um ponto alto. Então, aqui ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2 e 3. Vamos virar o nosso trabalho, ó, vira. E vem aqui onde eu tenho as 2 correntes de separação, vou colocar 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou colocar aqui embaixo, não, deixar aqui mesmo. Soltar a linha aqui, gente. Ó, vamos colocar aqui 2 pontos altos aqui dentro. Então, aqui nós fizemos o nosso ponto V duplo, ou ponto leque, como você queira chamar, tá? Ó, então, aqui nós tivemos o nosso ponto V duplo. Agora, eu vou fazer aqui de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntes de separação. Vou laçar. E aí, eu vou vir aqui onde eu vou pular os 2 pontos e venho aqui onde eu tenho as 2 correntes e vou colocar outro ponto V duplo de 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui, eu vou laçar e vou vir nesse ponto alto aqui, ó, e vou colocar um ponto alto aqui sobre ele. Então, tá ficando assim, ó. Meu trabalho tá ficando desta forma. Agora, vamos para o próximo passo. Ó, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2 e 3. Vou laçar, vou virar. Aí, eu vou vir aqui dentro do ponto V, tá vendo? Eu venho aqui dentro e vou fazer ponto V. Então, vou colocar aqui 2 pontos altos, que vocês falam ponto leque com isso aqui, né? E eu falo ponto V duplo, tá? Mas tanto faz, ponto V duplo e ponto leque é o mesmo. 2 correntes, 1 e 2, e venho aqui dentro e vou colocar mais 2 pontos altos. Agora, aqui para separação, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar a minha agulha, aí eu venho aqui, ó, nas correntinhas que eu tenho aqui, vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, venho na 5ª corrente e vou colocar aqui um ponto alto. Assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou laçar, e aí eu vou vir aqui, ó, dentro, né? Pulo as 4 correntes que sobrou aqui, venho dentro do ponto V e vou colocar ponto V. 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Vou laçar, vou vir em cima do ponto alto e vou colocar um ponto alto. Então, aqui, ó, ficou assim, desta forma, ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá, ó, bem assim. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vou virar. Vou vir aqui dentro, ponto V. 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar, vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto, vou vir nele e vou colocar 3 pontos altos. 1, no mesmo ponto, tá? 2 e 3. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar, vou vir aqui dentro do ponto V
e vou colocar ponto V. 1, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Venho sobre o ponto alto, coloco um ponto alto. Então, aqui, ficou assim, desta forma. Em cima desse ponto alto, a gente colocou 3 pontos altos e ficou assim. Agora, nós vamos fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vamos laçar e virar. Ponto V. Vocês observam que aqui a gente só vai repetindo ponto V sobre ponto V, tá? Ou leque sobre leque. Ó, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui, para separação, a gente sempre vai fazer 4 correntes de separação. 1, 2, 3, 4. E agora aqui, nos pontos altos, a gente vai começar a aumentar os pontos altos. Então, nós vamos vir no primeiro ponto alto e vamos colocar 2 pontos altos no mesmo ponto da base, ó. 1, volta no mesmo ponto, coloca o segundo. Vem no ponto da frente, coloca um ponto alto. E vamos lá no último ponto, vamos colocar aumento. Vamos colocar um ponto alto. Volta no mesmo ponto, colocamos mais um. Vamos fazer 4 correntes de separação. E vamos vir aqui dentro do ponto V e vamos fazer ponto V. Duas correntes e 2 pontos altos. Desta forma, a gente vai ficar fazendo até aumentar do tamanho que a gente precisa, até chegar na medida que eu ensinei vocês tirarem em vocês, tá bom? Desta forma, não vai mudar mais nada, a gente só vai fazendo assim. A única coisa que vai mudar é que aqui no meio vai aumentando o ponto, ó. Conforme você vai fazendo, esse meio aqui vai ficando, vai aumentando, vai abrindo os pontos para dar o tamanho, igual nós temos aqui, ó. Tá vendo como que tá aqui, ó? Eu vim aumentando. Eu comecei com 1, depois 3 e fui aumentando, ó. Fui aumentando os pontos, sempre aumentando no primeiro ponto, sempre aumentando. Aí você vai aumentando a sua carreira, o seu trabalho vai abrindo. E aí você aumenta até chegar na medida que você precisa. No meu caso aqui, eu tirei a medida com a fita métrica aqui em mim e deu 24 centímetros. Mas a minha peça, eu tô fazendo ela um pouco menor, porque vocês sabem que o crochê ele cede. E o fio cordonê, ele tem uma tendência de ceder até um pouquinho bom, ele cede bem. Então, eu tô fazendo um pouco menor, ó. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu preciso 24 centímetros. Quer ver quantos centímetros eu coloquei? Ó, eu coloquei um pouquinho mais de 19 centímetros. Então, eu diminuí 4 centímetros. Porque isso daqui, ele vai aumentar depois. E se você esticar aqui, ó, você chega até 23 centímetros, ó. Esticando 22 centímetros você chega. É bom você medir esticando assim. Porque o crochê, ele cede depois, tá? Então, aqui, ó, esticando, eu tenho 22 centímetros, tá? E sem esticar, ó. Agora que eu estiquei, ele já ficou com 20 centímetros. Então, assim, eu tô fazendo um pouquinho menor, tá? Você faz aí também, vai medindo em você, enfim, pra você fazer do seu tamanho certinho, tá bom? Então, é só ir aumentando. Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês, ó. Vou fazer 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou laçar e vou virar. Ponto V. Sempre repetindo ponto V aqui, tá? Ó, 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Aí, 4 correntes de separação, 2, 3 e 4. Vou laçar. Agora, eu venho aqui, ó, no grupinho de ponto alto aqui no meio, vou colocar 2 pontos altos no primeiro ponto. Ó, tá vendo? No primeiro ponto, eu coloquei 2 pontos altos, fiz um aumento. Aí, eu vou vir no próximo ponto, coloco um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E aí, eu venho agora no último ponto e vou colocar 2 pontos altos fazendo aumento também. Então, a gente aumenta no primeiro e no último ponto, no primeiro e no último ponto, até chegar do tamanho que precisamos.
Ó, vou fazer aqui 4 correntinhas de separação e venho aqui, ponto V. 2 pontos altos, começando a chuva, viu? 2 correntes e 2 pontos altos. E aí, sobre o ponto alto, ponto alto. É bem simples fazer isso aqui, né, gente? Bem simples mesmo. Ó, e vai ficando assim, ó. Aí vamos aumentando, tá? Ó. Aí ele vai e nós vamos fazer 2 peças do mesmo tamanho, a mesma quantidade de carreira. Aqui tem que dar a mesma quantidade de pontos, tá? Depois que a gente fizer as 2 peças do mesmo tamanho, então a gente vai pegar essa daqui e vamos continuar a carreira, porque agora a gente vai emendar uma na outra. Então aqui a gente continua, porque aqui eu tenho a mesma quantidade de carreira que eu tenho aqui, eu tenho aqui, tá? Agora aqui eu vou continuar, eu vou fazer as 3 correntes e vou continuar aqui a minha carreira. Quando eu chegar lá no final, aí eu vou fazer a união na outra peça. Lembrando, gente, deixa eu tirar essa aqui para não ficar desfocando. Lembrando que aqui agora a gente não vai fazer aumento mais, tá? Vamos fazer aqui ponto sobre ponto sem aumento. Até aqui a gente veio com aumento. Agora nós não vamos mais fazer aumento. Só trabalhar ponto sobre ponto. Aqui trabalhei toda a minha carreira sem fazer aumento, tá? Só coloquei os pontos sobre ponto. Aqui, ó, as correntinhas são 4 correntinhas de separação do mesmo jeito. A gente vai seguir sempre com 4 correntinhas. A gente só vai aumentar as correntinhas aqui quando a gente começar a fazer aumento pro quadril. Aí a gente vai aumentar o número de corrente aqui, tá? Mas por enquanto sempre é 4 correntes. E aqui tá uma chuva, tá, gente? Tá um pé d'água. Não sei se não vai atrapalhar o vídeo. Fica até ruim para mim falar, que parece que a minha voz vocês não vão escutar. Bom, fiz aqui a minha carreira, agora eu vou pegar a outra peça e vou unir aqui, ó, tá? Então, ó, eu não vou fazer nenhuma corrente de espaço, só vou laçar, ó, fiz aqui o ponto alto, só vou laçar e vou vir aqui, ó. Vou vir aqui sobre o ponto alto, tá vendo? Ó, eu tenho o ponto alto aqui, eu venho sobre o ponto alto e vou colocar o ponto alto. Coloco o ponto alto aqui. Pronto, já fiz a união. Agora é só continuar a carreira até do outro lado. Do outro lado, não, na outra extremidade, né? Terminei aqui a minha carreira. E aqui, gente, vocês têm que contar com quantos pontos vocês ficaram aqui no meio. Porque os outros desenhos desse aqui que vocês forem fazer, tem que chegar sempre nessa quantidade de ponto, para os seus desenhos ficar sempre do mesmo tamanho, tá bom? Então, o meu aqui, ó, eu tenho 37 pontos, tá? 37 pontos. Aí você conta quantos pontos você tem no seu aí, que às vezes o seu vai ter mais ou vai ter menos que o meu, tá bom? Agora, eu cheguei aqui no final, eu vou voltar a minha carreira. Eu volto novamente da mesma forma, não vou fazer nem aumento e nem diminuição, só tecendo ponto sobre ponto. Ó, vou fazer uma, 2, 3 correntes e vou vir aqui, vou repetir tudo novamente. Cheguei aqui na união, vou mostrar para vocês como vamos trabalhar aqui. Ó, aqui eu cheguei, fiz o meu ponto V. Agora aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, 2 correntes. Vou laçar, não vou fazer aquele ponto alto que a gente estava fazendo aqui. Eu passo ele direto, passo o outro ponto alto daqui e venho para dentro do ponto V. Fiz 2 correntes de separação, tá? Ó, 2 correntes de separação e venho para dentro do ponto V. E vou colocar aqui o ponto V. E aí trabalhar o resto da carreira normal.
Então, aqui, ó, na união ficou assim, ó. Terminei aqui a minha carreira. Agora nós vamos para a próxima carreira. Então, aqui nós já fizemos duas carreiras, só ponto sobre ponto, sem fazer aumento. A terceira carreira também nós vamos fazer ponto sobre ponto sem aumento. Só vamos mudar aqui, ó, no início e no final a gente vai mudar um pouquinho, ó. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntes, vou laçar e vou virar. Eu venho aqui dentro do meu ponto V, vou colocar 2 pontos altos. Duas correntes, 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos, aqui no início, tá? Então, nós ficamos aqui dentro do nosso ponto V, com 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, tá vendo? Ó? 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E aqui vamos repetir os pontos, ponto sobre ponto. Eu tenho aqui 37 pontos, vou repetir os 37 pontos. Você repete aí a quantidade de pontos que você tiver. Cheguei aqui na união e nós vamos fazer da seguinte forma. Ó, aqui eu trabalhei o ponto V, aí aqui eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 correntes de separação, vou laçar e vou vir trabalhar o outro ponto V. Somente isso. 3 correntes de separação, ponto V sobre ponto V. Quatro correntes. E vamos aqui trabalhar os nossos pontos altos, normal. Então, aqui tá assim, tá? Seguir reto aqui, sem fazer diminuição. Aqui no final, nós vamos finalizar igual iniciamos. Ó, eu vou vir aqui dentro do meu ponto V, eu vou colocar 2 pontos altos. Duas correntes, 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Tudo dentro do ponto V, tá? Agora, eu venho aqui sobre o ponto alto e vou colocar um ponto alto. Pronto, agora vamos voltar à nossa carreira. 3 correntes. Vou laçar, vou virar. Vou vir aqui no primeiro espaço de 2 correntes e vou trabalhar o meu ponto V. Vou fazer aqui 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntes de separação. Venho aqui, ó, nesse outro intervalo de 2 correntes e vou trabalhar meu ponto V de 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar. Agora aqui, a gente vai começar a fazer diminuição. Vamos começar a diminuir aqui. Então, como eu vou diminuir um ponto aqui, aqui eu faço 5 correntes. Vou laçar e vou vir aqui, ó. Vou pular esse ponto e venho no próximo ponto. Então, faço aqui a minha diminuição.
Vou trabalhar ponto sobre ponto, chegar lá no final, eu vou fazer mais uma diminuição. Trabalhei aqui os meus pontos. Aqui eu tenho o último ponto, eu vou passar ele sem trabalhar. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar e vou vir aqui dentro. Vou fazer o meu ponto V de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora aqui, eu também vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Vou laçar e vou vir aqui e vou fazer o meu ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar, pulo o primeiro ponto e venho no segundo. Agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto e lá no final eu torno fazer diminuição. Torno diminuir um ponto. Chegando aqui para finalizar a carreira, eu tenho um ponto alto aqui, vou passar ele sem trabalhar e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou laçar, vou vir aqui dentro do primeiro espaço de 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e 2 pontos altos. A chuva agora passou, ficou melhor, porque quando tá chovendo, eu fico gritando, porque para mim a chuva tá mais alta do que minha voz. E aí eu fico gritando porque eu penso que vocês não vão me ouvir. Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou laçar, vou vir dentro do outro espaço de 2 correntes e vou colocar meu ponto V. Vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes e 2 pontos altos. 1 e 2. Vou laçar, vou vir em cima do ponto alto e vou colocar um ponto alto. Pronto, então ficou assim. Aí vocês observam que aqui nessas 9 correntes, a gente vai começar outro desenho desse daqui. Aqui, tá? Então, nós vamos começar aqui agora, ó, colocando em cima dessas 9 correntes um ponto alto, que vai ser igual a gente fez aqui. Colocar um ponto alto. Depois, em cima do ponto alto, vamos colocar 3, e aí vamos aumentando. Vamos aumentando. Até eu vou aumentar o meu aqui, até alcançar os 37 pontos altos que eu fiz aqui. Você vai aumentar até alcançar a quantidade de pontos altos que você fez aqui, para começar a diminuição, tá bom? Então, aqui, ó, agora, eu vou voltar. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar, vou vir aqui e vou fazer meu ponto V de 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, de separação. 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos laçar, vamos vir aqui, ó, e vamos contar. Vamos contar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Viemos na quinta corrente e aqui vamos colocar um ponto alto na quinta corrente, tá? Ó, colocamos aqui um ponto alto. Então, nós já demos novamente início ao nosso pontinho aqui, o nosso desenho do ponto, que é um desenho de um ponto abacaxi, né?
Agora aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos laçar. Aqui nós temos as outras 4 correntes, nós pulamos ela e vamos vir dentro do ponto V e vamos colocar ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora aqui a gente vai continuar fazendo diminuição, mas como aqui já está abrindo, nós já vamos abrir aqui, então aqui nós podemos voltar a fazer 4 correntes de separação ou continuar com 5. Eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Vou fazer 4 correntes de separação. Aí eu vou vir aqui, ó, vou pular um ponto e venho no segundo. Vou colocar aqui o ponto alto. Então, aqui eu já comecei a fazer mais diminuição, tá? Diminuir mais um ponto. Lá no final, novamente, eu vou diminuir. Por que eu voltei a colocar 4 correntes? Porque aqui começou a abrir, ó. Então, já dá o espaço para as 4 correntes aqui, ó. Tá bom? Se a gente colocar 5 ou 6 aqui, vai ficando muita corrente. Aí vai acabar, o seu trabalho vai acabar não ficando retinho, tá? Então, por isso que aqui eu voltei para 4 correntes. Cheguei aqui no meio e vou fazer assim. 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar, aqui eu tenho o ponto alto, eu pulo ele e venho aqui dentro do ponto V e vou fazer ponto V. Então, eu faço 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e 2 pontos altos, 1 e 2. Aí, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar e vou vir aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, venho na quinta corrente e vou colocar aqui um ponto alto. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar e vou vir aqui dentro do meu ponto V e vou fazer ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aí, aqui eu continuo 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar e vou vir aqui, pulo o primeiro ponto e venho no segundo. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar, vou pular o ponto alto, venho aqui dentro do ponto V e vou fazer ponto V. 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí eu faço 1, 2, 3, 4 correntes de separação, laço e venho aqui novamente. Vou contar 1, 2, 3, 4, venho na quinta corrente e aqui eu vou colocar um ponto alto na quinta corrente. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar e aí eu venho aqui e vou fazer o meu ponto V duplo. 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2. Agora, eu venho sobre o ponto alto e vou colocar um ponto alto. Pronto, então aqui ficou assim, nosso trabalho tá ficando assim. Aqui nós estamos criando outro desenho desse, aqui também tá saindo outro desenho desse, e aqui no final também vai sair outro desenho desse, tá? Então, aqui, ó, eu vou virar
Vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, vou vir dentro do ponto V e vou fazer ponto V de 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntes e 2 pontos altos, 1 e 2. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar, vou vir aqui, ó, em cima do ponto alto e vou colocar 3 pontos altos nele. Começando a chuva novamente. Ó, no mesmo ponto alto, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui vocês veem que a gente já começou a fazer os aumentos dos pontos, tá? E aqui nós vamos aumentando. Cada carreira a gente aumenta um ponto no início e um ponto no final, até chegar na quantidade de ponto que a gente fez aqui nos aumentos, tá? Ó, aí aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, sempre 4 correntes aqui, tá? Aí eu venho dentro do ponto V e vou colocar ponto V, ou ponto leque, você que escolhe como você quer falar com esse ponto. Ó, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar, e aqui vamos continuar fazendo diminuição. Aqui a gente vai fazer diminuição até sobrar um ponto alto somente, tá? As diminuição que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou pular esse ponto e venho no próximo ponto, ó. E vou colocar um ponto alto aqui e vou continuar aqui a ponto sobre ponto. Lá no final, eu faço outra diminuição. Cheguei aqui no meio e vou também fazer o meu ponto abacaxi. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar, vou vir aqui sobre o ponto alto e vou colocar 3 pontos altos nele. 1, 2, 3. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, vou laçar e vou vir fazer o meu ponto V. 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Uma, duas, três, 4 correntes, vou laçar, pulo um ponto, venho no próximo ponto, e aqui eu coloco um ponto alto e continuo aqui ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da carreira, fiz uma diminuição aqui, fiz o meu ponto V. Aqui eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vou laçar, vou vir aqui sobre o ponto alto e vou colocar 3 pontos altos. 1, no mesmo ponto 2 e no mesmo ponto 3. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntes e venho aqui fazer o meu ponto V duplo de 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. E aí, venho aqui no último ponto e coloco um ponto alto. Pronto, então assim ficou a nossa carreira com os nossos aumentos. Agora, nós vamos voltar a carreira, ó, viro, vou subir 3 correntes, 1, 2 e 3.
Vou vir fazer o meu ponto V duplo, 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes, laço. Aí eu venho aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, venho no primeiro ponto, coloco 2 pontos altos, fazendo o meu aumento. Ó, 2 pontos altos no primeiro ponto. Um ponto alto no ponto do meio. E 2 pontos altos no último ponto. Faço uma, duas, três, quatro correntes, vou laçar e vou vir aqui fazer o meu ponto V. 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro correntes, vou laçar, pulo um ponto e venho no próximo. E aqui eu vou começar a minha carreira de ponto alto. Então, aqui, gente, vocês observam que a gente vai aumentando aqui onde nós iniciamos o nosso novo ponto abacaxi, ó. Aqui a gente segue aumentando, vamos abrir, e aqui a gente vem diminuindo, vem fechando até chegar a um ponto somente, igual aqui em cima, tá? Vamos fechar. Aqui também, nesse aqui do meio, a gente vai abrir. Nesse daqui, a gente vai fechar. E nesse daqui, a gente vai abrir. Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui, porque não, aqui não precisa eu ficar mostrando carreira por carreira, porque é só repetir, vocês já sabem, abre esse aqui, fecha esse daqui, abre esse daqui, fecha esse daqui e abre esse daqui, tá? Então, eu vou fazer as minhas carreiras, quando aqui tiver com 37 pontos, igual foi aqui, aí eu volto, tá bom? Faça o seu aí, até que você alcança aqui a quantidade de ponto que você fez aqui, ó, na abertura, tá bom? Então, já já eu volto. Aqui, já dei uma boa adiantada no meu trabalho. Vocês viram que aqui, ó, finalizei até ficar um ponto. E aí, aqui eu continuei assim, as carreiras aqui embaixo, ó. 4 correntes aqui, ó. Fiz aqui, daí 4 correntes aqui, 4 correntes aqui, 4 correntes aqui. Tudo com 4 correntes, tá? E esse aqui, desse lado aqui ficou assim. E aqui, ó, nessa carreira aqui, eu alcancei os 37 pontos, aí trabalhei mais uma carreira sem diminuição, tá? Fiz aqui 37 pontos, aí trabalhei mais uma carreira sem fazer diminuição. Então, aqui tá assim, ó. Aqui, no caso, eu tenho duas carreiras com 37 pontos, em todos eles, ó. Duas carreiras com 37 pontos, e aqui também. Duas carreiras com 37 pontos até agora, tá? Então, tá assim. Aí, você vai fazer a mesma coisa no seu. Quando você alcançar a quantidade de ponto que você fez nesse daqui para começar a diminuição, quando você alcançar aqui a quantidade de ponto, você faz mais uma carreira sem fazer diminuição. E agora, nessa próxima carreira, a gente também não vai fazer diminuição. Aqui, ó, nessa próxima carreira aqui, a gente não vai fazer diminuição, porque nós vamos trabalhar 3 carreiras aqui sem fazer diminuição, igualzinho a gente fez aqui, da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Mas aqui, ó, no início, vamos fazer aquele aumento para começar outro desenho do ponto. Aquele aumento que a gente fez aqui em cima, lembra? Para poder fazer esse desenho do ponto, a gente fez um aumento aqui. Agora, a gente vai fazer aqui também. Vamos virar. Uma, duas, três correntes. Aí, venho aqui dentro, vou colocar 2 pontos altos. Um, dois. Duas correntes, 2 pontos altos. Um,
e 2. Duas correntes e 2 pontos altos, tudo dentro do ponto V. 1 e 2. Eu espero que aqui vocês não ficaram com dúvida, tá, gente? Ó, vai aumentando. Quando alcançou a quantidade de ponto que aqui para começar novamente fechar, fez a quantidade de ponto aqui, trabalha mais uma carreira sem diminuir, só fazendo ponto sempre, ponto sobre ponto, sem diminuir, sem aumentar. E aí, agora, mais uma carreira que a gente vai trazer, vai trabalhar também sem fazer aumentos ou diminuição. Vamos, uma, duas, três, quatro correntes, vou laçar e vou vir aqui trabalhar ponto sobre ponto. Sem aumento e sem diminuição. Agora, eu cheguei aqui, onde eu tenho esse ponto do meio, eu vou somente fazer 4 correntes, normal. E passar aqui, fazer o meu ponto V. Finalizei aqui a minha carreira, então no início a gente fez o aumento, aqui ficou igual, aí trabalhei aqui tudo sem aumento, aqui ficou igual, tá vendo? E aqui no final eu fiz o aumento igual eu fiz no início, ó, tá? Aí aqui fiz 3 correntes e vou voltar ao meu trabalho. Aí agora aqui vocês observam que aqui a gente tá gerando outro ponto desse daqui, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui em cima, ó. Mesma coisa que fizemos aqui, a gente vai fazer aqui, só que aqui agora, a única coisa que a gente vai fazer de diferente é que a gente vai unir agora aqui, ó, e vamos trabalhar circular, mas por enquanto ainda não vamos unir. Por enquanto, vamos trabalhar aqui, ó. Eu vou vir aqui dentro, vou fazer meu ponto leque, dentro do primeiro espaço de 2 correntes, ó, coloco 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou laçar e venho aqui fazer meu ponto V. Dois pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, 4 correntes, vou laçar. Agora aqui eu já vou começar a fazer a diminuição. Então, no caso aqui, eu vou fazer 5 correntes. Vou laçar, aí aqui eu vou pular um ponto e venho no próximo. Então, aqui eu já comecei a minha diminuição. Cheguei aqui no meio, aí eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, 4 correntes, vou laçar. Aqui eu tenho o último ponto, eu passo ele sem trabalhar. Aqui eu vou fazer 5 correntes, na verdade. Venho aqui dentro do Vzinho, vou colocar meu ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Vou laçar e vou vir aqui fazer o meu ponto V.
Terminei aqui a minha carreira. Então, a minha carreira ficou assim. Aqui no início, a gente fez ponto V, 9 correntes, ponto V. Aí, aqui, fizemos também 9 correntes. Aqui, da mesma forma, 9 correntes. Sempre fazendo diminuição aqui no meio agora, que agora aqui nós vamos começar a fechar esse desenho do ponto. E aqui, eu fiz igual o início. Fiz o aumento aqui. Coloquei as 9 correntes também, ó. Então, aqui ficou igual lá no início. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar e vou virar. Então, aqui, gente, não tem segredo, a gente tá fazendo a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Tô repetindo, para quem às vezes fica dúvida, a gente tá fazendo o mesmo trabalho daqui, tá bom? Ó, aqui eu venho dentro do ponto V e vou trabalhar ponto V. 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. E agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar e vou vir aqui e vou pular. 1, 2, 3, 4. Venho na quinta corrente, ó. Na quinta corrente, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É bem aqui, ó. Na quinta corrente, e vou colocar um ponto alto. 4 correntes, 2, 3, 4. E aí, venho aqui fazer ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Agora aqui, a gente tinha colocado 5 correntes. Vamos voltar aqui e colocar 4 correntes agora, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou laçar. Aí, eu venho aqui, faço minha diminuição. Pulo o primeiro ponto e venho no segundo. Aqui, eu vou colocar um ponto alto. Cheguei aqui no meio. E nós vamos fazer da seguinte forma, ó, aqui eu fiz 4 correntes de separação. Vou vir aqui trabalhar ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vamos vir aqui e vamos contar 1, 2, 3, 4. Vamos vir na quinta corrente e vamos aqui colocar um ponto alto. 4 correntes, ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E vamos vir aqui, vamos pular um ponto e vamos ver a partir do segundo ponto, começar aqui a nossa carreira de ponto alto. E aqui terminei toda a minha carreira. Então, aqui onde eu coloquei as 9 correntes, eu coloquei um ponto alto, aqui também. Aqui também. E agora aqui eu tô já voltando a minha carreira, ó. Já vim aqui, tô voltando a minha carreira e agora aqui, ó, coloquei 3 pontos altos aqui. Aí agora a gente só vai ficar aumentando no primeiro e no segundo, ó, no primeiro e no último, colocando um ponto alto, aumentando no primeiro ponto alto e aumentando no segundo ponto alto, igual a gente fez aqui.
Aqui eu vou fazer 4 correntes, 2, 3 e 4. E vou continuar fazendo a diminuição. Pulo um ponto e venho no outro. Peguei aqui novamente e nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui eu trabalho uma, duas, três, 4 correntes. Eu vou laçar, vou vir aqui dentro, fazer ponto V. 2 pontos altos. Duas correntes e 2 pontos altos. Agora vamos fazer uma, duas, três, 4 correntes. Vou laçar, vou vir aqui onde eu coloquei um ponto alto e vou colocar 3 pontos altos nele. Uma, duas, três, 4 correntes, ponto V. Terminei aqui toda a minha carreira, então sempre colocando 3 pontos altos aqui, em cima do ponto alto. Então, aqui ficou assim, aqui no final. E agora aqui, gente, nós vamos emendar, vamos unir aqui o nosso trabalho, vamos unir. Eu cheguei aqui, ó, fiz aqui meu último ponto alto, aí sem nenhuma corrente de espaço, eu vou unir aqui, ó. Eu venho no ponto alto aqui, ó, tá vendo? Tem o ponto alto aqui, eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Unir aqui com ponto baixíssimo. E agora, a gente não vai ficar trabalhando só circular. Nós vamos continuar a carreira de vai e vem, para o nosso ponto não dar diferença, para ele ficar sempre assim, ó. Porque aqui ele tá ficando assim, porque a gente tá fazendo carreira de vai e vem. Agora aqui, se nós for fazer só circular, aí ele vai ficar liso aqui, vai ficar diferente daqui. E aí fica feio. Então, vamos continuar com carreira de vai e vem, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei um ponto baixíssimo aqui, ao invés de eu vir para cá, eu vou virar e vou voltar, conforme eu ia fazer se eu não tivesse emendado. Só que aí, eu vou voltar com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até no meio do ponto V. Ó, colocar um ponto baixíssimo aqui, venho aqui no outro, coloco um ponto baixíssimo, e aqui um ponto baixíssimo, e dentro do V, um ponto baixíssimo, inicio daqui. E aqui, gente, ó, nós vamos fazer igual quando a gente fez a emenda aqui, ó. Vocês viram que aqui a gente emendou sem nenhuma corrente de espaço. Aqui colocamos 2 correntes de espaço. E aqui colocamos 4 correntes de espaço, tá vendo? E aí, assim foi, ó. Agora aqui vai ser da mesma forma. Nós fizemos nenhuma corrente de espaço aqui. Na próxima, vamos colocar 2 correntes de espaço. Na próxima, 3 e na próxima, 4. E aí, prossigamos com 4 até começar para fazer o outro ponto desse daqui. Mas aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, 3 correntes, vou fazer o meu ponto V. E aqui agora nós vamos ficar trabalhando carreira de vai e vem. Uma, duas, 3, 4 correntes. Aí eu venho aqui dentro, aqui no ponto alto, ó, vou colocar um ponto alto. Aqui eu vou fazer aumento. Venho, coloco mais um ponto alto.
Aqui em cima do ponto alto do meio, coloco um ponto alto. E aqui no último ponto alto, vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto da base. 1 e 2. Então, aqui eu fiquei agora com um grupo de 5 pontos altos. E a gente vai fazendo aumento. Agora, aqui nesse outro, a gente vai fazer diminuição. 1, 2, 3, 4 correntes. E venho aqui trabalhar ponto V. Terminei aqui a minha carreira, vou chegando aqui no final já. Ó. Aí, aqui, para finalizar a carreira, eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer uma corrente. Vou laçar a minha agulha. Aí, vou vir aqui, ó, na terceira corrente. E vou finalizar aqui com ponto alto. Aí, agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou caminhar com ponto baixíssimo na correntinha que fiz. Vou caminhar com ponto baixíssimo no ponto alto. Um ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E um ponto baixíssimo aqui dentro do ponto V, e daqui eu iniciei minha carreira. Aí, todas as vezes, ó, quando chegar aqui, eu termino com ponto alto e volto a carreira, tá? Coloquei a minha peça aqui sobre a cama para mostrar, para vocês entenderem mais fácil, assim eu consigo mostrar a peça toda para vocês. Então, meu trabalho tá assim, gente, ó, desta forma. Aqui, ó, eu já cheguei na quantidade para começar a diminuir, tá vendo que a gente vem aumentando e aí a gente diminui. Então, como eu já cheguei aqui e já vou começar a diminuir, então aqui que eu já vou começar a diminuir, eu já começo bem aqui o outro desenho desse daqui. Vou começar aqui, ó, o outro desenho. Como na parte de trás, eu já vou virar para mostrar para vocês a parte de trás. Aqui eu já comecei a fazer o outro desenho, tá? E aqui, ó, para começar, eu vou mostrar depois bem de pertinho para vocês como começar aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu só coloquei aqui na cama para vocês verem o meu trabalho como tá. Então, aqui eu vou fazer outro, vou repetir outro desenho desse. Vou repetir aqui. Aqui, ó, cada um desse aqui, ó, cada lugar onde eu tenho esses dois lequinhos, esses dois aqui juntos, assim, ó, os lequinhos junto, o ponto V junto, é onde que eu vou iniciar outro desenho do ponto. Então, aqui, ó, aqui eu inicio outro desenho do ponto, tá vendo, ó? Aqui também, ó, tá vendo? Eu terminei esse daqui e já vou aqui embaixo iniciar outro, ó, assim. Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês, coloquei aqui só pra vocês verem certinho o meu como tá. E aqui agora, daqui pra baixo, você vai repetir quantas vezes você quiser repetir o desenho do ponto. Quanto mais vezes você repete o desenho do ponto, mais longo vai ficar o seu vestido, tá bom? Então, aqui, ó, se você quiser deixar como blusinha, você pode parar por aqui, fazer carreirinha de acabamento e deixar como uma blusinha, né? Enfim, você que escolhe o que você vai querer fazer da sua peça. Agora, eu vou mostrar pertinho pra vocês aqui, como que aqui eu já comecei a fazer outro desenho desse do ponto, aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês. E daqui pra frente é só repetição, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês como eu estou fazendo aqui para iniciar. Deixa eu colocar aqui só para me mostrar primeiro como eu estou iniciando. Ó, aqui na carreira anterior eu já iniciei o meu ponto. Então, tá assim, ó, fiz na carreira anterior um ponto alto. E aí, agora nessa carreira eu vou já começar a fazer os aumentos, ó. Bem assim, tá vendo? Isso aqui é bem atrás das costas. E aqui, ó, tá assim, ó, desta forma, tá? E aqui, ó, tá assim, ó. Tá vendo, ó? E aqui também, ó, já fiz um ponto alto para iniciar outro ponto desse daqui. E todas as vezes de iniciar é assim, gente, ó, desta forma, tá? Quando você atingiu aqui, igual eu aqui, 37 pontos, nessa carreira anterior, ó, na carreira anterior, nessa aqui de baixo, ó,
atingi os 37 pontos. Aí trabalhei na outra carreira, repeti os 37 pontos sem diminuição, mas aqui eu já coloquei o ponto alto para iniciar o próximo desenho do ponto, tá vendo? E aqui eu repeti os 37 pontos. Agora aqui, como eu já estou na outra carreira, ó, de aumento, onde eu já comecei a aumentar, coloquei os 3 pontos aqui, aqui eu ainda vou repetir os 37 pontos, aqui ainda eu não começo a diminuição. Repito ainda 37 pontos. Na próxima carreira que eu vou fazer, aí eu vou começar a diminuir os pontos aqui, tá? Que daí aqui, ó, a gente tem 3 carreiras repetido, o ponto sem aumentar e sem diminuir, tá? Fiz 37 pontos aqui, tô repetindo os 37 aqui, vou repetir os 37 de novo. São 3 carreiras que a gente repete a quantidade de ponto quando a gente atinge a quantidade de ponto para começar a diminuição, tá bom? Então, assim você vai fazer aí no seu também. E aí, o desenho do ponto, você faz quantas vezes você quiser. E aí, se você precisa, ai, não é meu preciso que abre mais pro meu quadril, senão não vai caber no meu quadril, não tem como aumentar mais, tem como aumentar mais. Aqui, ao invés de você, igual aqui no meu caso, eu venho até 37 pontos. Se eu quero que abre mais pro meu quadril, eu faço mais aumento. Eu vou para 39 pontos ou para 41 pontos, né? Eu aumento mais aqui, nem que esse desenho fique maior do que os outros, não tem problema, porque daí vai abrir mais pro seu quadril. É só você fazer esse desenho aumentando mais aqui as carreiras. Ou você pode também trocar a numeração da agulha. Eu não vou aumentar a numeração de pontos, mas eu troquei, eu tava com a 1,5, eu tô com a 1,75 agora, para dar mais abertura pro meu quadril, tá bom? Mas se mesmo você trocando de agulha, não dá, não vai ser possível, vai ficar ainda apertado pro seu quadril, aí é só você aumentar mais pontos aqui. No meu caso aqui, né? No caso, se eu fosse aumentar mais pontos, aqui eu cheguei nos 37 pontos. Eu aumentaria para 39, fazia mais carreira, aumentava mais 39 pontos. Se precisasse de mais, eu aumentava para 41 pontos, entendeu? E quando chega nos, vamos dizer, eu vou aumentar para 39 pontos aqui. Chega nos 39 pontos, aí eu vou fazer 3 carreiras sem diminuição e sem aumento para depois começar a diminuir, tá bom? Então, é isso. Aí eu vou fazer todos os meus aumentos aqui. E aí eu já vou voltar com vocês já lá no finalzinho, só para finalizar a minha peça, tá? Finalizei aqui todas as minhas carreiras na parte da saia. Então, aqui ficou assim, ó. O desenho do ponto, você repete quantas vezes você achar necessário. Então, o meu ficou assim, com essas repetição. Finalizei aqui, ó. Logo no inicinho que eu comecei a fazer o outro desenho do ponto. E para finalizar, eu passei 2 carreirinhas de ponto baixo. Porque esse fio, ele fica enrolando se não passar a carreira de ponto baixo. Se o seu fio não ficar enrolando a barra, não tem necessidade de passar a carreira de ponto baixo, se você não queira, tá? Eu passei só porque o meu fica enrolando. Então, assim ficou a minha saída, já ficou pronta aqui, praticamente pronta. Aqui em cima, ó, eu coloquei o meu fio, ó, amarrei o meu fio aqui na pontinha, tá vendo, ó? Aqui em cima. E fiz um cordão com 170 correntes. E aí, voltei fazendo um ponto baixo para cada corrente. E o meu cordãozinho ficou assim. Então, eu coloquei o cordão nos dois, né? Lógico, 2 cordão, ó. Cada um coloquei um cordão com 170 correntes. Depois fiz um ponto baixo para cada corrente e finalizei aqui. Cortei e arrematei o fio. Esse cordão, a gente vai cruzar ele aqui nas costas, ó. Vamos cruzar e amarrar aqui embaixo. Igual vocês estão vendo na imagem, a gente amarra aqui embaixo. E aí, gente, aqui nas costas, eu estava pensando de colocar um elástico para ficar firme. Só que esse cordão, ele já vai ajustar nas suas costas. Então, não tem necessidade de colocar o elástico. Que você vai passar o cordão aqui, ó. Passa qualquer um dos buracos aqui. Ó, deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês, ó. Você vai passar o cordão aqui, tá vendo, ó? Nessa altura. Aí, você vem na mesma altura, ó, aqui, e vai passar o outro cordão. Tá vendo, ó? Passa o outro cordão aqui. Vou colocar aqui, tá? Vocês estão vendo, tá, né?
Passa o outro cordão aqui, ó. Tá vendo? Aí ficou assim, ó. Aí, quando você amarrar aqui nas suas costas, automaticamente ele vai dar uma ajustadinha aqui pra você, ó. Tá? Então, não tem necessidade de colocar elástico pra ajustar nas costas, porque ele automaticamente vai ajustar aqui atrás, ó. Aí vai ficar assim, tá? Quanto mais você precisar, quanto mais você precisar de ajustar, você pode subir mais o cordão e amarrar para ajustar nas costas, tá bom? Bom, então aqui, vou retirar o cordão porque a gente vai passar aqui uma carreirinha de acabamento ao redor tudinho aqui, ó. Eu vou começar aqui atrás, vou colocar o meu fio aqui, vou vir tudinho aqui, ó, chegando aqui em cima, eu passo pra cá e venho, passo aqui no decote tudo carreirinha de acabamento, ó, passo pra cá e finalizo aqui. E a carreirinha de acabamento, você pode fazer quantas carreirinhas você quiser, uma ou duas. Eu vou passar uma carreirinha de acabamento aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu vou iniciar. Deixa eu pegar aqui meu fio. Deixa eu dar um jeito aqui, que meu fio deu um nozinho aqui, gente, olha isso. Aqui, ó, vou pegar o meu fio. Vou dar a minha laçadinha inicial. Aí, eu venho aqui, ó, eu retiro a agulha. Aí, eu venho aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a parte de trás, tá vendo? Então, eu vou vir bem aqui e vou colocar aqui o meu fio em um dos pontos. Qualquer lugar aqui eu coloco o meu fio. E vou trabalhar ponto baixo. Só fazer ponto baixo aqui, ao redor de toda a peça. Deixa eu fazer uma corrente a mais. Aí, eu já fiz a corrente, é só fazer ponto baixo. Perdão, gente. Ó, vamos aqui trabalhar ponto baixo, ó. Aí, você toma cuidado para você não colocar os pontos baixos, franzindo a sua peça. Você não pode colocar ponto baixo de mais e nem ponto baixo de menos. Você tem que colocar os pontos baixos para que a sua peça fique retinha, tá? Agora é só ir colocando os pontos baixos. Deixa eu colocar mais perto aqui. Ó, para mostrar para vocês, ó. Eu tô fazendo ponto baixo aqui, tá? Aí, é só ir colocando aqui, ó. Você vai vendo onde você vai colocar o ponto baixo, que não tem onde a gente colocar um lugar específico. Você que vê onde você quer colocar o seu ponto baixo, vai colocando, ó. E cuidando para não colocar ponto baixo de menos, para sua peça não, para você não franzir, não fechar aqui o decote da sua peça. E também não colocar ponto baixo demais, porque senão vai ficar com muito ponto e vai acabar ficando com aglomeração e vai acabar franzindo a sua peça e vai ficar feio, tá? Então, coloca os pontos baixos uniforme, bem certinho. E aí, você vai dar a volta a toda a sua peça aqui, colocando os pontos baixos. E depois disso, a peça vai estar pronta, gente. Cheguei aqui em cima, fazendo a minha carreira de ponto baixo. Agora aqui, ó, pra passar pra cá, o que que eu vou fazer? Eu fiz aqui o meu último ponto baixo, aí eu vou puxar pra cá assim, ó, o meu cordãozinho. Aí, eu venho aqui atrás, ó, aqui atrás, e vou colocar meus pontos baixos por aqui afora. Só achar um lugarzinho aqui, colocar o ponto baixo, ó. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, ó. Eu venho aqui e vou achar um fiozinho aqui, peraí. Ó, pode ser aqui, ó, nesse aqui. Coloca um ponto baixo aqui, só para passar pro outro lado. Ou você pode fazer assim também, ó. Fazer uma, duas, três correntes, da forma que você achar melhor. Você pode fazer 3 correntes, aí você já vem aqui pro lado de cá, ó. E coloca aqui o seu ponto baixo, tá vendo? Então, você já passou pro outro lado, ó. Fazendo 3 correntes ou 4 correntes, quantas correntes você achar necessário. Aí, as correntes ficam aqui atrás, ó. Vai ficar bem escondidinho, não tem problema nenhum. Aí, aqui, só que eu coloquei o ponto baixo
meio errado aqui. Peraí, deixa eu arrumar certo. Eu vou fazer uma corrente a mais, que meu fio é fininho. Então, ele... Aqui, ó. Fiz 4 correntes. Aí, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar bem certinho assim pra ficar certo. Pegar o fiozinho certo. Ó, vou pegar aqui, ó. Aqui. E vou colocar um ponto baixo. E aí, já passei pro outro lado. Já sigo aqui fazendo ponto baixo. Se você não quer fazer corrente assim, você pode ir colocando ponto baixo aqui por trás, até sair desse outro lado aqui, ó. E aí, você vai colocando agora os pontos baixos e rodeando a sua peça. E aí, você finaliza com ponto baixo quando você encontrar aqui a carreira que você iniciou, tá? Eu vou fazer aqui somente uma carreira de ponto baixo. Você pode fazer quantas carreiras de ponto baixo você quiser. Você pode fazer 2, pode fazer 3. Só não faça muito, porque vai ficar meio esquisito, né? Eu vou fazer somente uma. Terminar essa carreira de ponto baixo, eu já vou arrematar meu fio. E aí, a minha saída já vai ficar prontinho, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, tá? E eu quero desejar aqui para vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de muitas realizações, muita saúde, que você seja feliz nesse próximo ano que vai iniciar, que você inicie o ano com o pé direito, né? E com cabeça no lugar. E que o ano para você seja próspero, muito próspero. Então é isso, gente. Boas festas também, né? Boas festas de fim de ano. Se cuida, se beber, não dirija. Tenha muito cuidado, que eu quero encontrar você aqui em janeiro de 2025. E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.